Capítulo 20. 2 dias antes, Hotel Squire. No fim do corredor, atrás de uma porta, Sydney Clark estava deitada, encolhida no ninho de lençóis. Ela ouvira os passos de Victor no outro cômodo, lentos, suaves e regulares, como água pingando. Ouvira o copo se quebrar, ouvira o som da água da torneira correndo, e de novo os passos, pinga, pinga, pinga. Tinha ouvido Meet, seus passos pesados, a conversa abafada. Apenas murmúrios chegavam a ela através das paredes. Em seguida, o silêncio. O pinga-pinga dos passos de Victor substituído por uma estranha imobilidade. Sydney não confiava na imobilidade. Ela havia passado a acreditar que era algo ruim, uma coisa errada, artificial, morta. Sentou-se na cama estranha do hotel estranho. Os límpidos olhos azuis não se focavam na porta, e ela se esticou para ouvir através da madeira e do silêncio mais além. Como ainda assim não ouvia nada, escorregou para fora da cama, no moletom roubado e grande demais, e caminhou devagar, de pés descalços, do quarto para a espaçosa sala de estar da suíte do hotel. A mão enfaixada de Victor pendia no braço do sofá, virado para a janela. Um copo largo segurado sem firmeza pelos seus dedos, somente um gole dentro. A maior parte do gelo derretido. Sydney deu a volta no sofá, na ponta dos pés, para encará-lo. Ele estava dormindo. Não parecia tranquilo, mas sua respiração era baixa e regular. Sydney se empoleirou numa poltrona e observou o homem que a havia salvado. Não, ela se salvara, mas ele a tinha encontrado e acolhido. Ela se perguntou quem era ele e se devia temê-lo. Não estava com medo, mas sabia que não devia confiar no medo, e muito menos na falta dele. Ela não temera a irmã Serena, nem o novo namorado dela, pelo menos não o suficiente, e olha no que deu. Acabou levando um tiro. Então, Sydney apoiou os calcanhares no assento da poltrona de couro e ficou observando Victor dormir, como se as marcas de expressões entre as sobrancelhas dele fossem mudar de posição e lhe revelar todos os seus segredos. Capítulo 21. 10 anos antes, Universidade de Lockland. No primeiro ano da faculdade, antes de ele pisar no campus, Andy era atraída por Victor, de muitas maneiras. Eles eram opostos. Andy parecia não levar nada a sério. Victor parecia não encarar nada com leveza. Mas eram parecidos em muitas outras coisas. Os dois eram jovens, perigosamente inteligentes e não tinham paciência para os alunos normais da faculdade, com suas reações juvenis à liberdade repentina do controle dos pais. Por causa desse sentimento, Victor e Andy viviam numa necessidade constante de encontrar uma saída, uma fuga na qual poderiam confiar para situações em que preferiam não se meter, de pessoas com quem preferiam não socializar. Foi assim que, um dia, quando estavam sentados no restaurante de comida caseira do Sir, eles inventaram um código bem simples: "Vem me salvar". Os dois concordaram que deveriam usar o código com moderação, mas sempre respeitá-lo. Salve primeiro, pergunte depois. Quando enviado por mensagem junto com o endereço, significava que um deles precisava desesperadamente que o outro o ajudasse a cair fora. Fosse de uma festa, de um grupo de estudos ou de um encontro ruim. O próprio Victor nunca chegara de fato a ter um encontro com Andy, ruim ou não, a não ser que fosse levado em conta os lanches que faziam depois que um resgatava o outro. E, por sinal, Victor levava em conta sim. Noites passadas numa mesma hamburgueria fora do campus, dividindo milkshakes. Ele preferia chocolate, mas ela sempre pedia alguma mistura horrível com vários sabores e coberturas. E, no fim das contas, ele não se importava, porque nunca se lembrava do gosto de qualquer jeito. Apenas de como a bebida gelada deixava os lábios de Andy mais vermelhos, de como eles quase encostavam os narizes toda vez que tentavam beber ao mesmo tempo, e de como conseguia ver as manchas verdes nos olhos dela assim tão de perto. Victor brincava com as batatas fritas e falava dos idiotas do grupo de estudo. Andy ria, tomava o restinho do milkshake e falava de novo do encontro que havia tido, de como fora desagradável.
Victor revirava os olhos enquanto ela relatava os detalhes problemáticos e pensava em como teria agido de forma diferente e em como estava agradecido por alguém ter feito com que Andy quisesse ser salva. Por ele ainda por cima. Vem me salvar. Fazia 1 ano e meio desde que a última vez que Victor pensara em usar o código. Tinha sido antes de Eli. E claro que antes de Eli e Andy se tornarem uma entidade consolidada. Mas ainda assim, ela veio salvá-lo. Andy parou o carro no estacionamento da fraternidade, exatamente onde Victor estava aguardando, depois de meio escalar e meio cair da janela pela qual havia jogado o livro dos pais. E por um instante, um ínfimo instante, depois de entrar no carro e antes de explicar tudo, foi como se tivessem voltado ao primeiro ano, só os dois fugindo de uma noite ruim. E ele quis muito deixar que Andy dirigisse até a lanchonete que frequentavam na época. Eles se jogariam num dos reservados e Victor contaria como as festas não haviam melhorado em nada. Andy riria de algo e tudo ficaria bem. Mas então ela perguntou onde ele estava e o momento passou. Victor fechou os olhos e pediu a Andy que dirigisse até o laboratório de engenharia. Está fechado, avisou ela, embora estivesse dirigindo para lá. Você tem um cartão de acesso. O que você pretende fazer? Victor se surpreendeu ao contar a verdade. Andy já sabia da tese de Eli, mas ele falou da descoberta mais recente, o papel da EQM. Falou da vontade de testar a teoria, falou do plano. A única coisa que não falou foi que Eli já havia testado com sucesso. Essa informação Victor guardou para si por um momento. E em defesa de Andy, ela lhe deu ouvidos. Continuou dirigindo, os nós dos dedos ficando brancos ao volante, os lábios cerrados, e deixou Victor falar. Ele terminou quando ela estava entrando no estacionamento do laboratório de engenharia. E Andy não disse nada até estacionar, desligar o motor e se virar para ele, ainda no assento do carro. Você perdeu o juízo? Perguntou ela. Victor conseguiu dar um riso tenso. Acho que não. Me deixa ver se eu entendi isso direito, começou ela. Os cabelos curtos e ruivos emolduravam seu rosto, arrepiados por causa do frio. Você acha que, se morrer e conseguir voltar, vai se transformar no quê? Num X-Men? Victor riu, estava com a garganta seca. Eu estava torcendo para ser o Magneto. A tentativa de aliviar a tensão fracassou. A expressão de choque e horror continuava fixamente estampada no rosto de Andy. Olha, disse ele, sério. Eu sei que parece loucura. É claro que parece, porque é loucura. Eu não vou te ajudar a se matar. Eu não quero morrer. Você acabou de dizer que queria. Bem, eu não quero ficar morto. Ela esfregou os olhos, descansou a testa no volante por 1 minuto e deixou escapar um gemido. Eu preciso de você, Andy. Se você não me ajudar, não se atreva a colocar as coisas dessa forma. Eu vou acabar tentando sozinho de novo. De novo? E fazendo algo estúpido do qual não vou me recuperar. A gente pode procurar terapia para você. Eu não sou suicida. Não, você está delirando. Victor recostou a cabeça no assento. O bolso dele vibrou. Ele ignorou a ligação, sabendo que não demoraria muito para que ligasse para Andy. Ele não tinha muito tempo, nem de longe o suficiente para convencê-la a ajudá-lo. Por que você não? Balbuciou Andy para o volante. Sei lá, procura uma overdose, algo parecido, mais tranquilo. A dor é importante, explicou Victor, e se sentiu estremecer por dentro. Isso quer dizer que o problema para Andy não era o que ele ia fazer, e sim tê-la envolvido. Dor e medo, acrescentou. São 2 fatores. Ora, ele se matou numa banheira de gelo. O quê? Um sorriso triunfante e sombrio se insinuou em seus lábios quando ele jogou essa cartada. Victor sabia que Eli ainda não devia ter contado para Andy. Estava torcendo para isso. A traição ficou estampada nos olhos dela. Andy desligou o motor, saiu, bateu a porta e se encostou no carro. Victor saiu em seguida e deu a volta. Ele desenhou uma trilha na neve conforme andava.
Pelo vidro escurecido, pôde ver o celular dela no banco do motorista. Uma luz vermelha se acendeu na frente do aparelho. Victor voltou a atenção para Andy. Quando ele fez isso? Perguntou ela. Noite passada. Ela olhou para a película de neve no concreto entre os dois. Mas eu vi ele essa manhã, Vicky. Ele parecia bem. Exatamente, porque deu certo. Vai dar certo. Andy suspirou. Isso é loucura. Você é louco. Você sabe que isso não é verdade. Por que ele faria... Ele não te contou nada? Cutucou Victor tremendo dentro do casaco fino. Ele tem agido de forma estranha ultimamente, balbuciou ela. Então se concentrou. O que você está me pedindo para fazer é loucura. Isso é tortura. Andy. Ela ergueu o olhar, os olhos em chamas. Eu nem acredito em você. E se der errado? Não vai dar. E se der? O telefone dele vibrou furiosamente no bolso. É impossível, retrucou Victor do modo mais calmo que pôde. Eu tomei um comprimido. Andy ergueu as sobrancelhas. Eli e eu. Começou a explicar. Isolamos alguns dos compostos adrenais que são liberados em situações de vida ou morte. A gente sintetizou isso. Basicamente funciona como um gatilho, um empurrão. Era tudo mentira. Mas Victor percebeu que a existência inventada do comprimido teve um impacto sobre Andy. A ciência, mesmo que completamente fictícia, tinha peso. Ela xingou e enfiou as mãos nos bolsos do casaco. Merda, como está frio. Resmungou ela e se virou para a porta do edifício. Victor sabia que o laboratório de engenharia por si só representava um problema. Câmeras de segurança. Se algo desse errado, haveria uma gravação. Onde ele está agora? Perguntou ela ao passar o cartão de acesso. Se vocês estão juntos nessa, por que você está aqui comigo? Ele está ocupado saboreando o novo status de divindade, respondeu Victor com amargura, enquanto a seguia pela entrada protegida por senha, e esquadrinhava o teto à procura da luz vermelha de uma câmera. Olha, tudo o que você precisa fazer é usar a eletricidade para me desligar. Depois me ligar de volta. O comprimido faz o resto. Eu estudo correntes elétricas e os efeitos que ela tem em aparelhos, Victor, não em pessoas. O corpo é uma máquina, comentou ele em voz baixa. Ela o levou até um dos laboratórios de engenharia elétrica e virou um interruptor com um polegar. Metade das luzes se acendeu. O equipamento estava enfileirado ao longo de uma parede. Toda uma variedade de máquinas, algumas com aspecto médico, outras com aspecto técnico. A sala era repleta de mesas, longas e finas, mas largas o bastante para caber num corpo. Ele sentiu Andy hesitando ao seu lado. Seria melhor a gente planejar isso direito, sugeriu ela. Me dá umas 2 semanas e talvez eu consiga modificar algum equipamento daqui para... Não, interrompeu Victor, cruzando a sala e indo até as máquinas. Precisa ser hoje. Andy pareceu horrorizada, mas antes que conseguisse protestar, ele aproveitou a mentira que havia contado e seguiu em frente. O comprimido de que eu te falei, eu já tomei. É como um interruptor, fica ligado ou desligado, de acordo com o estado do corpo. Ele encontrou o olhar de Andy, encarou-a e rezou em silêncio para que ela não soubesse nem metade sobre compostos adrenais hipotéticos do que sabia sobre circuitos. Se eu não fizer isso logo, Andy, ele estremeceu para causar o efeito. O composto vai me matar. Ela empalideceu. Victor prendeu a respiração. O telefone dele voltou a vibrar. Quanto tempo? Perguntou ela por fim. Victor se aproximou de Andy, deixando uma das pernas vacilar sobre o peso de alguma pressão imaginária. Ele se apoiou na beirada de uma mesa, fez uma careta e encontrou o olhar dela ao mesmo tempo que seu celular parou de vibrar. Minutos. Isso é loucura, sussurrou Andy repetidas vezes enquanto ajudava a amarrar as pernas de Victor à mesa. Receando que mesmo a essa altura, com as máquinas ao redor deles unindo vivas e Andy ocupada enroscando a correia de borracha em volta dos seus tornozelos, ela pudesse desistir. Victor se retorceu com uma dor fingida e se encolheu. Victor, chamou ela com urgência. Victor, você está bem? Havia dor e pânico na voz de Andy, e ele teve de lutar contra o ímpeto
para parar aquilo, acalmá-la e prometer que ficaria tudo bem. Em vez disso, fez que sim com a cabeça e disse entre dentes, rápido. Andy se apressou em terminar os nós e mostrou a ele as barras cobertas de borracha na mesa onde poderia colocar as mãos. O reilo dos cabelos ruivos dela estava sempre parecer eletrificado, mas hoje à noite ele se erguia ao redor daquelas bochechas. Victor achava que os cabelos a deixavam com uma aparência misteriosa, linda. Ela estava assim no dia em que se conheceram. Era um dia quente para os padrões de setembro. Ele vira o rosto de Andy corado, a umidade emprestando vida própria aos cabelos dela. Victor havia erguido os olhos do livro e a vira, parada na entrada do CIR, segurando uma pasta de encontro ao peito, enquanto seus olhos vagavam pelo lugar, avaliando. Perdidos, mas despreocupados. Então, eles pousaram em Victor, sentado à mesa com o livro, e o seu rosto havia se iluminado. Não com um brilho ofuscante, mas contínuo, enquanto ela cruzava o refeitório e se sentava sem preâmbulo na cadeira do outro lado da mesa. Eles nem chegaram a falar naquele primeiro dia. Só passaram a mesma hora no mesmo espaço. Mais tarde, Andy tinha se referido aos dois como frequências concordantes. Victor, o som do seu nome na voz de Andy o trouxe de volta à mesa fria do laboratório. Eu quero que você saiba, disse ela quando começou a fixar os sensores em seu peito, que eu nunca vou te perdoar por isso. Ele estremeceu sob o toque de Andy. Eu sei. O casaco e a camisa dele foram deixados sobre uma cadeira, o conteúdo dos seus bolsos dispostos por cima das roupas. Entre as chaves, uma carteira e um crachá do laboratório de medicina estava o celular, sem som. Ele piscava com raiva para Victor, alternando entre uma luz azul e uma vermelha, sinalizando que tinha tanto mensagens de voz quanto de texto à espera. Victor deu um sorriso lúgubre. Tarde demais, Eli. Agora é a minha vez. Andy estava de pé ao lado de uma das máquinas, roendo as unhas. A outra repousava sobre um painel de controle. A máquina em si estava chiando, gemendo e piscando, uma linguagem que Victor não conhecia. Isso o deixava assustado. Os olhos de Andy recaíram sobre alguma coisa. Então ela pegou o objeto e atravessou a sala de volta para perto dele. Era uma tira de borracha. Você sabe o que tem que fazer? Disse Victor, surpreso com a calma na voz. Sob aquela superfície de tranquilidade, ele tremia. Começa na regulagem baixa e vai aumentando. Desligar, ligar, sussurrou ela antes de segurar a tira perto da boca de Victor. Morde isso. Victor respirou fundo uma última vez e se esforçou para abrir a boca. A tira ficou entre seus dentes. Seus dedos testaram a firmeza nas barras da mesa. Ele levaria isso até o fim. Ele conseguiu se manter debaixo da água. Victor faria o mesmo. Andy estava de novo ao lado da máquina. Eles se entreolharam e, por um instante, todo o resto desapareceu. O laboratório, as máquinas barulhentas, a existência dos Yos, Eli e os anos desde que Victor e Andy dividiam um milkshake. Victor ficou feliz pelo simples fato de ela estar olhando para ele, de ela enxergá-lo. Então, Andy fechou os olhos e virou o botão. Um só clique. E a única coisa em que Victor conseguiu pensar foi na dor. Victor caiu na mesa suando frio. Não conseguia respirar. Respirou fundo, antecipando uma pausa, um momento para se recuperar, esperando que Andy mudasse de ideia, que parasse, que desistisse. Mas ela aumentou a voltagem. O enjoo foi superado pela necessidade de gritar, e ele mordeu a tira de borracha, até achar que seus dentes iam rachar, mas deixou um gemido escapar ainda assim. Imaginou que Andy tivesse ouvido e que desligaria a máquina agora, mas ela só girou o botão mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Victor achou que desmaiaria. Entretanto, antes de perder a consciência, o botão girou de novo e o espasmo de dor o trouxe de volta ao seu corpo. A sala e não pôde fugir. A dor o mantinha acordado. A dor o aprisionava ao mesmo tempo que atravessava cada nervo de cada um de seus membros. Ele tentou cuspir a tira, mas não conseguia abrir a boca.
Seus dentes estavam trincados. O botão foi girado. O tempo todo, Victor achava que o botão não tinha mais para onde ir, que a dor não poderia piorar. Então piorava e piorava e piorava. E Victor conseguia se ouvir gritando, embora a tira continuasse entre os seus dentes, e sentia cada nervo em seu corpo se partindo, e queria que aquilo parasse. Ele queria que aquilo parasse. Implorou a Andy, mas as palavras não saíram por causa da tira. Do botão que era girado mais uma vez e do som no ar feito gelo se quebrando, papel rasgando e estática. A escuridão piscou ao seu redor e ele a desejou, pois significava que a dor acabaria. Porém não queria morrer e temia que a escuridão fosse a morte. Por isso se afastou dela violentamente. Sentiu que estava chorando. O botão foi girado. Suas mãos apertavam as barras da mesa e doíam contraídas. O botão foi girado. Victor desejou pela primeira vez na vida acreditar em Deus. O botão foi girado. Ele sentiu o coração palpitar, sentiu-o se apertar e então duplicar de tamanho. O botão foi girado. Ouviu uma das máquinas emitir um alerta e então soar o alarme. O botão foi girado e tudo parou.